Se nós fôssemos abordar todos os personagens bíblicos sobre os destinos, nós iríamos passar o ano todo e não terminaríamos de falar sobre destino. Então nós falamos um pouquinho, depois caminhamos para outro assunto, a qual Deus nos direciona. Eu não ando segundo o que fala ali na esquina, eu ando segundo o Espírito me diz para falar à igreja do Senhor. Tá bom? Então, vamos dar continuidade ao tema destino do primeiro Adão, destino do último Adão. Esse último Adão é Cristo. Então vamos lá ao estudo da palavra de Deus. Carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma, aos Romanos, capítulo de número 5, Romanos 5, Romanos 5, achamos? Romanos 5, vamos ler. Diz assim no versículo 12. Romanos 5, 12. O que houve? Já fugiu? Romanos 5, 12. Romanos 5, 12 diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte, eu estou em Romanos 5,12, assim também a morte passou para quem? Todos os homens. Vou ler de novo, hein? Portanto, assim como por um só homem, como é que foi o nome desse homem? Adão, primeiro Adão. Entrou o pecado, diga, entrou o pecado no mundo. E pelo pecado, entrou o quê? A morte. Eu disse esta manhã, quando alguém vai morrer, está para morrer, porque antes essa pessoa estava doente, uma doença mortal. Então, por causa do pecado, veio a doença e veio a morte. Diga, por causa do pecado, veio a doença, e depois veio a morte. Não veio a morte depois a doença, vem a doença e depois vem a morte. Mas a Bíblia diz o seguinte: porque até o regime da lei, regime quer dizer o tempo determinado, até o tempo da lei havia pecado no mundo. Diga, havia quer dizer o quê? Que tempo está escrito isso aqui? Passado, né? Havia, não há, havia, diga assim, havia pecado aonde? No mundo, até o tempo da lei. Mas o pecado não é levado em conta quando não há lei, porque a lei que apontava o erro, né? 14. Entretanto, reinou a morte quer dizer a lei, desde Adão até Moisés. O decreto pecou, adoeceu e morreu. Mesmo sobre aqueles que não pecaram, semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Quem é esse que havia de vir? Jesus. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só homem, morreram quantos? Morreram todos ou morreram muitos? Quer dizer o que, pastor? Não morreram todos? Adão, irmão, isso aqui é profundo demais. Vou repetir, hein? Pela ofensa de um, quem foi esse um? Vamos participar, irmãos. Pela ofensa de um, quem foi esse um? Adão. Quantos que morreram por causa da desobediência de Adão? Muitos. Por que não morreram todos?
porque alguns já nasceram mortos. Ou seja, existe joio e existe trigo. O trigo não morreu quando o joio não morreu quando Adão pecou. O joio já nasceu morto. Quem morreu foi o trigo. O trigo que morreu. Por isso que ele falou: morreram muitos. Muito mais a graça de Deus, que é o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo. Diga assim: Jesus Cristo. Esse é o segundo Adão, o último Adão. Foram abundantes sobre, viu que ele não fala todos, ele fala muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou-se de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou o quê? Reinou a morte. Muito mais os que recebem a abundância da graça, o dom da justiça, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois por isso, como por um só ofensa veio juízo sobre todos os homens. Quando fala todos aqui, não é todos, totalidade. Veio a ofensa sobre todos os eleitos de Deus. Ou seja, a morte alcançou os eleitos de Deus. Jesus veio morrer, Jesus veio pagar o preço e ressuscitou pelos eleitos dele, pelas ovelhas dele, a quais nós fazemos parte desse rebanho. Amém. Que esta palavra nos direcione a entendermos o trabalho do primeiro Adão e o trabalho do último Adão. Eu oro em nome de Jesus, mente não cauterizada, mas a mente limpa, transparente e pura, que é a nossa mente sendo tratada pela palavra de Deus. Oramos em nome de Jesus, e os santos de Deus digam amém. Vamos aplaudir ao nosso Senhor. Obrigado, meu amado cooperador. Tome o seu assento. Nós estamos analisando aqui desde de amanhã, pela manhã, que nós começamos a tratarmos desse assunto, sobre o destino. Eu disse até esta manhã, para algumas denominações, para algumas igrejas, para alguns ministérios, eles pensam que a queda de Adão foi uma surpresa para Deus e Deus teve que preparar um segundo plano. Alguns pensam que Adão alterou o plano de Deus, o projeto de Deus, e fez com que tudo acontecesse, e Deus não estava preparado que a serpente iria enganar Eva, e depois a Eva iria enganar Adão, porque a serpente não enganou Adão, a serpente enganou foi quem? A Eva. Eva foi que enganou, a mulher de Adão que enganou ele, mas quem enganou Eva foi a serpente, não foi a serpente que enganou Adão. Adão não foi enganado, por isso que põe a culpa na mulher, é por causa da mulher, a mulher. Então, mas na realidade, a serpente passou a perna em Adão, mas só que quando Paulo escreve aos Coríntios, ele diz, assim como a serpente enganou Eva, com sua astúcia, assim também sejam corrompida a vossa mente. Então, aí ele já fala de uma serpente, de uma notícia que vem da boca da serpente. A serpente usa a boca, ou seja, demônios usam a boca de pessoas, para as pessoas falarem como se fosse o próprio Deus falando. Se você vê o diálogo da serpente com Eva, ela parecia que ela falava igualzinho que Deus falou, mas só que, sabe, tinha pontos ali que mostrava que não era Deus que estava falando, porque por isso quando você ouvir alguma coisa, você tem que analisar, você tem que julgar, você tem que cogitar na tua mente. Se você tiver dúvida, você tem que perguntar.
Você não pode ser daqueles que tudo que você ouve, você balança a cabeça e vai para casa com essa, acreditando naquilo. Eu aprendi uma coisa: existem dois tipos de verdades. A verdade absoluta, que é da Bíblia Sagrada, essa é incontestável, essa não se discute. Mas existe uma verdade que você, eu, qualquer pessoa pode acreditar. Eu até fiz um exemplo com a minha esposa. Eu peguei esse blazer aqui e falei para ela: eu quero acreditar que esse blazer aqui não é um blazer, é uma bermuda. Eu pus na minha cabeça que aquilo ali é uma bermuda. Então, para mim, aquilo ali virou uma verdade. Então, tem pessoas que estão criando as suas verdades aqui na cabeça, porque não conhecem a verdade de Deus. Então, as verdades que prevalecem na mente delas são as verdades que elas acreditam. Tudo que você acredita para você é a verdade. Não é assim? Se você acreditou, eu não acredito, mas você acreditou, para você é verdade. E agora? Como eu vou fazer para te convencer que aquilo ali que você acreditou como verdade, se eu não te confrontar aquilo que você acreditou com a palavra de Deus? Porque se eu confrontar com a minha verdade e a tua verdade, não vamos ter briga. Mas se você chegar e abrir a Bíblia e falar: olha, está escrito, olha, a verdade absoluta está escrito assim. Por isso que o crente tem que conhecer a verdade. Amém? Então vamos conhecer mais um pouco dessa verdade. Nós temos agora 22 minutos para terminarmos essa mensagem em nome do Senhor. Mas nós vamos continuar no decorrer da semana. Primeiro prejuízo que Adão causou no homem. Eu vou ler, vou pegar de baixo para cima. Romanos 5,18. Prejuízo de Adão. 5,18. O que diz aí? Pois assim, como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, para condenação. Então, qual foi o prejuízo que Adão causou no homem? Condenou. A desobediência de Adão condenou o homem. Agora a pergunta é essa: quais foram os homens que foram condenados pela desobediência de Adão? Nós lemos aqui, não sei se você gravou o que você leu aqui. Diz que até o regime da lei, aqui, 12, ofensa, deixa eu ver aqui, calma, 13. Porque até o regime da lei havia o quê? Pecado no mundo, e o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, 14, entretanto reinou a morte desde quem? Desde quem? Por que Adão? Porque Adão provocou a morte, certo? E a morte foi indo, geração Adão, foi passando, Adão, aí chegou em quem? Moisés. Moisés recebeu o que? A lei. Continua a morte. O que eles faziam para tentar se livrar da morte? Eles faziam sacrifícios de expiação, derramavam sangue de animais, mas não livravam eles da condenação, sempre estavam condenados. Veio Cristo, a Bíblia diz aqui, no versículo 13, 14, entretanto reinou a morte desde Adão até quem? Moisés. Então, essa morte para em Moisés. Moisés tipifica o período da lei. Quando é que terminou o período da lei, pastor? Quando Jesus veio. Se você for um pouquinho na frente no capítulo 10, desse mesmo livro, 10, 4, o que diz aí? Porque o fim da lei é quem? É Cristo, para a justiça de todo aquele que... Está vendo? Então vem Jesus, o que Jesus fez com a lei? Findou, parou. Pastor, então eu não devo mais honrar meu pai, eu não devo honrar minha mãe, eu não devo mais parar eu não tenho que continuar roubando, porque tudo que a lei foi abolido. Não, aí você tem que entender o que o apóstolo Paulo
replica sobre o que Moisés escreveu lá atrás. Paulo repete 9 pontos dos 10 mandamentos. O único ponto que ele não repete é o guardar o tal do sábado. O resto, Paulo replica. Tudo isso ele replica, manda fazer. Então, todos os outros 9 mandamentos é para ser feito e praticado no Novo Testamento. Você entende? Então, vamos aqui. Pastor, então quer dizer que Adão veio, pecou e matou muitos. De Adão a Moisés reinou essa morte. E Jesus veio, findou a lei e começou um novo período. Ou seja, essa morte parou, essa morte por causa do pecado. O que é a morte? Porque a gente pensa que morte é quando entra num caixão. Quando fala de morte, fala, caiu, está no caixão. Quando fala de essa morte, está falando separação, o homem se separar de Deus. De Adão a Moisés, o homem estava separado. O homem estava tão separado de Deus que ele não podia chegar no Santo dos Santos. Só um homem que conseguia chegar, porque Deus permitia que ele chegasse. Mas era um ritual de lavar, tomava banho, e passava não sei o quê, e colocava umas roupas e tal. Sabe, era uma coisa horrenda. Graças a Deus que nós não vivemos nesse período. Diga amém, irmãos. Glórias a Deus. Então, quando você pensa que a morte reinou, está falando a separação. Quando o homem está separado de Deus, ele está morto. Um homem separado de Deus, o que ele gosta? Maconha, cachaça, cigarro, fofoca, adultério, fornicação, bebedice, ciúmes, iras, discórdias, pelejas, dissensões, facções. Isto é o homem separado de Deus. Mas nós não estamos mais separados de Deus, porque Jesus veio. Então, quando ele diz, Adão foi e condenou. E o que Jesus fez? O último Adão, pastor. Em Efésios capítulo 2, se Adão condenou, o que Jesus fez? Efésios 2, 8 e 9. Diz assim: porque pela lei vocês são condenados mediante as obras, isto não vem de Deus, vem das obras, para que Deus não seja Deus. Criei um versículo aqui. Viu o que eu criei? É o que se cria na cabeça das pessoas. Que quando eles dizem, eu não sou salvo, eu tenho que fazer algo para me salvar. Não. Você é um salvo que está buscando uma santificação na tua vida diária. Amém? Então, quando ele diz, porque pela graça sois salvos, não sereis salvos, sois salvos. Diga, eu já sou salvo. Eu não serei salvo quando Jesus voltar, eu já sou salvo aqui. Quando Jesus voltar, ele não vai salvar, ele vai vir buscar os salvos. Tem algum que é salvo aqui? Pode dar um glória a Deus? Pode dar um amém? Pode dar um aplauso ao Senhor por isso? Glórias a Deus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem de obras. Eu não sou salvo pelas obras, porque se eu for salvo pelas obras, eu vou me gloriar. Não é assim que fazem as pessoas? Foi eu, sabe? Um dia eu fui na igreja, o pastor perguntou quem quer aceitar, e eu resisti. E eu falei, hoje eu aceito esse tal de Jesus. Sabe? Eu vou. E o pastor ainda diz assim, dê uma chance para Jesus. Quem já ouviu isso, irmão? Que cúmulo! Ele é Deus. Diga, Ele é Deus.
Glórias a Deus. Diga, Ele é Deus. Ele é Deus. Então vamos lá. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é um presente de Deus. Não vem de obras, para que ninguém, diga-se ninguém. Olha, até as nossas obras. Olha o 10. Porque somos feituras. O que é uma feitura? Fomos feitos por Ele. Não, pastor, nós viemos da evolução. O macaco evoluiu e virou um ser humano. Não. Isso não existe. Fora de cogitação. Nós, pois, somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Diga, andássemos nas obras. Até as obras são preparadas, tudo é preparado por Deus. Então quando você vem para esta terra, você já vem com o destino, tudo pronto. Nós precisamos só saber o que seguir. Por isso, irmãos, que há um descaso muito grande no meio do povo evangélico em relação à Bíblia Sagrada. A Bíblia, o Evangelho é desconhecido. Você que conversa com as pessoas não sabem absolutamente nada. 10, 20, 30, 40 anos, 50 anos de igreja, não sabem nada. Estava conversando com uma senhora de 70 anos. Ela falou, pastor, eu estou há 60 anos na igreja. 60. Desde os meus 10 anos na igreja. O que eu escuto o senhor falar na rádio, eu nunca escutei na minha igreja. As pessoas falam, o senhor é um mestre, o senhor... Irmãos, todos os pastores deveriam fazer isto aqui. Ler a Bíblia para a igreja. Ler a Bíblia com a igreja. Investir um tempo de ficar chamando, vamos chamar lá o neném para cantar, vamos chamar a criança para falar não sei o quê, e vamos chamar a irmãzinha para ficar dançando com o lencinho, jogando para cima, e vamos chamar o outro que fica bailando assim, bailando assim. Irmão, por favor, quer sambar, vai para o beija-flor. Não casa, não fica entretendo as pessoas. Tem que ter uma mensagem. Então, o Adão condenou, mas Jesus nos salvou. Diga, Adão me condenou, mas Jesus me salvou. Olha aqui em 2 Timóteo 1,9. 2 Timóteo 1,9 diz assim. 1,9. Adão me condenou, tá bom, mas Jesus me salvou. Que diz aí? Que nos salvou, aleluias, e nos chamou com que vocação? Com uma santa vocação. Ele não nos chamou segundo as nossas obras, ele não escolheu porque você era bonzinho. Olha, aquela irmã tem, puxa, muito boazinha, vou salvar ela, tá? Mas, e aí, anjos, vamos dar uma chancha para aquela irmã lá? Vamos dar uma chancha para ela, salvar aquela irmã que ela é boazinha? Não, a Bíblia não está dizendo isso. A Bíblia está dizendo que Ele nos salvou e Ele nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Antes de existir a terra, tu vieste do paraíso, e você vai voltar para o paraíso, não tem atalho, você não vai tomar nenhum atalho, você veio de lá, e para lá você vai retornar, em nome de Jesus. Diga, Ele me salvou. Diga, Adão me condenou. Se Jesus não viesse, todo mundo ia para o inferno. Todo mundo. Não há um justo sequer, não há quem faça o bem, a garganta dele é um sepulcro aberto, a boca fala. Romanos 3, do 9 em diante, você vê lá. Ninguém entendia, ninguém buscava, inimigos, não conhecia nada. Mas a Bíblia diz que pela graça Ele nos alcançou. Esse foi o destino do último Adão.
Diz a Bíblia que ele veio buscar e salvar aqueles que se havia se perdido. Adão fracassou, fez com que aqueles se perdessem. Mas Jesus foi lá, saiu do seu trono. João fala disso, né? O verbo se fez, a palavra se tornou um ser humano e habitou entre nós, cheio de amor, cheio de graça. Essa palavra que se tornou um ser humano, morreu e se ressuscitou para a nossa justificação. A morte foi importantíssima, mas a ressurreição foi muito maravilhoso para a nossa vida, amado. Porque se ele morre e não levanta, nossa fé seria vã. Hoje, o poder de Deus está na terra, através da sua vida. O poder do Evangelho está na terra, através da igreja. As portas do inferno não têm poder sobre a igreja de Jesus Cristo. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Amém? 1 Timóteo 1,12. Volta um pouquinho para trás. Vamos ler até o 16, do 12, 1 Timóteo, capítulo 1, versos 12 ao versículo 16. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus nosso Senhor, que me considerou fiel e me designou-me para o ministério. É ele que considera as pessoas fiéis e dá a ela um ministério. A mim que noutro tempo era blasfemo, Paulo, perseguidor, Paulo, insolente, Paulo, mas obtive misericórdia, pois fiz de que jeito? Na ignorância, aquilo que eu falei de manhã, quando Deus fala de punição disciplinar é os filhos, porque os filhos que vivem com o pai, que tem a doutrina do pai, que fugir da doutrina do pai, é esse que debocha do pai. O bastardo, ele não tem pai, ele vai debochar de que pai? O que ele fizer com a vida dele, está feito, porque ele não está debochando de ninguém, ele não tem pai, é bastardo. Então, na ignorância, na incredulidade. 14. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar quem? Os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão, me foi concedida a misericórdia para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Ele falou, sabe o que ele está querendo dizer? Se você cometeu alguma coisa horrível na sua vida, não se incomode. Se você é um eleito de Deus, ele vai te pegar a si mesmo, amado. Porque eu era insolente, eu era blasfemo, eu era assassino, eu era bandido. Paulo, eu era perseguidor, eu entrava nas casas, quebrava as portas e prendia mulheres, arrastava as meninas pelo cabelo, marido socava e prendia e mandava apedrejar e levava para as prisões. Eu fazia tudo isso, ele diz, na minha ignorância. Aí ele fala, mas Cristo Jesus veio ao mundo, aleluia, ele veio ao mundo, irmãos, ele veio ao mundo. Não é uma fábula, não é uma conto da carochinha. Jesus veio ao mundo, irmãos. Morreu por vocês, por nós, pela igreja dele. Libertou a igreja, deu vida à igreja, deu saúde à igreja, deu prosperidade. Ele fala, quem recebeu a graça de Deus e o dom da justiça, reinarão em vida. Reinarão em vida. Vida, 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 vida. Dá para mais um versículo aqui. Tito 3. Vai um pouquinho na frente, já está pertinho aqui. Pode pular para frente. Timóteo, Tito 3.
3 a 7. Capítulo 3, versículo 3 a 7. Acho que dá para a gente, tem 3 minutos, terminamos. Tito 3, versículo 3 a 7. O que diz aí na sua Bíblia? 3. Pois nós também outrora éramos loucos, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões. Você leu aqui? Marca essa palavra assim, éramos, diga assim, éramos. Não somos mais. Não temos mais esse tipo de conduta. Você não é louco. Quando fala nécio, quer dizer, louco, ele diz, olha, pois nós também outrora éramos loucos, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia, vivendo em inveja, olha assim que as pessoas têm, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Tem igreja que vive isso aqui, irmão. Vai para as redes sociais para falar mal do outro, para caluniar, para jogar praga no outro. 4. Eles esqueceram que éramos, não somos mais. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, Deus, nosso Salvador, diga assim, Deus, nosso Salvador, viu? Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele vai nos salvar. Ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, quando o Espírito Santo, você recebe a palavra, você recebe o Espírito, e esse Espírito, ele entra na nossa vida para regenerar e renovar. Oh, glória a Deus! Versículo 6, que ele derramou sobre nós ricamente, diga assim, ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Por isso que o filho pródigo, o pai do filho pródigo falou para o irmão, tudo que é meu, é teu. O que é da igreja, o que é de Deus, é da igreja. Amém? Que você receba essa palavra. Assim disse o Espírito Santo, esta foi a vontade de Deus. Vamos dar todos um aplauso ao nosso Senhor. Vamos todos ficar de pé. Você que está aí pela rádio, pela internet, pelo aplicativo, tenha uma noite abençoada, uma noite de descanso, uma noite de paz, para a glória de Deus. Vamos, aleluia.